Cícero Romão Batista, chamado carinhosamente pelos nordestinos de Padim Cício, uma pronúncia coloquial e regional para Padre Cícero, nasceu em Crato, na região do Cariri cearense, em 24 de março de 1844. Chegou a Juazeiro do Norte em 1872, quando a cidade ainda era um pequeno arraial. Lá, ele deu início ao trabalho pastoral e eventualmente político, que o tornou um dos maiores mitos, não só do Nordeste, como em praticamente todo o território brasileiro. No país, não há quem não tenha ouvido falar de Padre Cícero. Quando era criança, aos 12 anos de idade, e após ter lido sobre a vida de São Francisco de Sales, um sacerdote católico de Saboia, na França, proclamado patrono dos escritores e jornalistas, Cícero tomou a decisão que mudaria tudo em sua vida. Por vontade própria, ele fez um voto de castidade. Aos 16 anos, Cícero foi matriculado numa conceituada escola de padres, situada em Cajazeira, na Paraíba. 2 anos depois, seu pai, Joaquim Romão Batista, que era um pequeno comerciante em Crato, teve uma morte inesperada devido à cólera. Isso fez com que Cícero precisasse sair do colégio e voltar a morar com a mãe, Joaquina, e suas irmãs mais novas. A situação financeira da família teve uma queda considerável depois da morte de Joaquim. No entanto, a família foi ajudada pelo padrinho de crisma de Cícero, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, que o indicou e recomendou no ingresso ao seminário da Prainha, onde Cícero finalmente encontraria sua vocação: ser padre. Um detalhe curioso é que, durante o período em que esteve no seminário, Cícero Romão era considerado um aluno mediano, não raramente apresentando notas baixas nas disciplinas relacionadas à oratória e eloquência. Mas, apesar disso, anos depois, ele estaria arrebatando multidões com seus sermões, que eram dados com bastante eloquência, por sinal. Ironia do destino? Ou Cícero aprendeu com os erros enquanto era seminarista? Cícero foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Após a sua ordenação, retornou ao Crato e, enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, passou a ensinar latim no Colégio Padre Ibiapina, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, que, além de um grande amigo, era também seu primo. No Natal de 1871, atendendo ao convite do professor Simeão Corrêa de Macedo, o padre Cícero Romão Batista realizou sua primeira visita ao então povoado de Juazeiro, localizado numa fazenda que pertencia à cidade do Crato, no Ceará. Durante essa visita, o padre celebrou a tradicional Missa do Galo, que é uma missa tradicionalmente realizada na véspera do Natal, marcando o início das celebrações do nascimento de Jesus. Padre Cícero, que na época estava com 28 anos, deixou uma impressão duradoura nos habitantes do lugar. Escrito como um homem de estatura baixa, pele clara, cabelos loiros, olhos azuis e voz modulada, não demorou para ele conquistar a admiração da comunidade local. A reciprocidade desse afeto foi evidente e apenas alguns meses depois, em 11 de abril de 1872, ele retornou ao povoado, dessa vez com a intenção de fixar a residência definitiva. Trouxe consigo seus pertences e sua família, estabelecendo-se em Juazeiro. Diversas fontes e biografias sobre Padre Cícero sugerem que sua decisão de se estabelecer em Juazeiro foi motivada por um sonho ou uma visão que ele teria tido. De acordo com essas narrativas, após um dia exaustivo de confissões, ele teria adormecido num quarto improvisado na escolinha local. Durante o sono, teve uma visão que marcaria profundamente a sua vida e missão. Na visão, Padre Cícero relatou ter visto Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa, numa cena reminiscente à Última Ceia, obra de Leonardo da Vinci. Em seguida, uma multidão de pessoas pobres e famintas, semelhantes aos retirantes nordestinos, adentrou o local, carregando seus poucos pertences. Cristo, então, expressou sua decepção com a humanidade, mas declarou que estava disposto a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Se os homens não se arrependessem rapidamente, ele destruiria tudo de uma vez. Nesse momento, Cristo apontou para os pobres e se dirigiu a Padre Cícero, dizendo: "E você, Padre Cícero? Tome conta deles."
Essa experiência mística teria sido determinante para que o padre Cícero decidisse dedicar sua vida ao povo de Juazeiro. A visão foi interpretada como um chamado divino para cuidar dos pobres e necessitados, missão que ele abraçou plenamente ao longo da sua vida. Sua atuação pastoral e social transformou Juazeiro do Norte num importante centro de peregrinação religiosa, atraindo milhares de fiéis e consolidando a sua reputação como um dos líderes espirituais mais influentes do Brasil. Padre Cícero Romão Batista destacou-se por sua incansável atividade pastoral em Juazeiro, onde pregava o evangelho, aconselhava, ouvia confissões e visitava a comunidade. Durante a sua atuação, o Nordeste brasileiro enfrentou uma das piores secas de sua história, entre 1877 e 1879. Nesse contexto, Padre Cícero rapidamente conquistou a simpatia do povo, emergindo como um líder comunitário. Ele se dedicou a moralizar os costumes da população, combatendo práticas consideradas pecaminosas, como o consumo excessivo de álcool e a prostituição. Evidentemente, isso não agradou a gregos e troianos, mas, como sabemos, isso é mesmo impossível, ou quase. Mesmo porque a maioria da população apoiava as práticas e os conceitos de Padre Cícero, sem chance para discussões. Para apoiar as suas atividades, Padre Cícero organizou uma irmandade leiga composta por mulheres solteiras e viúvas, conhecidas como beatas, que o auxiliavam em suas tarefas pastorais. Essa irmandade era fundamental para a expansão da sua obra e para o fortalecimento da comunidade. O povoado de Juazeiro, inicialmente formado por um pequeno aglomerado de casas de taipa, contava com uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, padroeira local, construída pelo primeiro capelão, Padre Pedro Ribeiro de Carvalho. Uma das primeiras iniciativas de Padre Cícero foi melhorar a capelinha, adquirindo diversas imagens religiosas com as esmolas dos fiéis, o que ajudou a elevar a moral e a fé da comunidade. Movido pelo desejo ardente de evangelizar e conquistar a confiança do povo, que acreditava ter lhe sido confiado por Deus, Padre Cícero intensificou seu trabalho pastoral. Sua pregação, conselhos e visitas domiciliares tornaram-se uma característica marcante da sua liderança, jamais vista com tal intensidade na região. Esse empenho logo lhe garantiu grande simpatia e respeito entre os habitantes. Paralelamente ao seu trabalho espiritual, Padre Cícero agiu com muita austeridade para moralizar os costumes da população. Ele tomou medidas enérgicas para combater o alcoolismo e a prostituição, conseguindo restabelecer a harmonia no povoado. Essas ações não apenas reforçaram a sua autoridade moral, mas também promoveram uma transformação social significativa. Com a restauração da ordem e da moralidade, Juazeiro começou a crescer, atraindo pessoas das áreas vizinhas, curiosas para conhecer o novo capelão. O trabalho de Padre Cícero em Juazeiro foi influenciado pelo exemplo do padre Ibiapina, um renomado missionário nordestino que faleceu em 1883. Inspirado por Ibiapina, Padre Cícero recrutou mulheres solteiras e homens de boa vontade para ajudá-lo em suas atividades pastorais. Entre esses colaboradores estava José Lourenço Gomes da Silva, que mais tarde se tornaria o líder do movimento do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Em 1º de março de 1889, durante uma missa celebrada por Padre Cícero Romão Batista, ocorreu um evento inesperado e extraordinário. Assim que uma das beatas presentes, Maria de Araújo, recebeu a hóstia, ela imediatamente se transformou em sangue em sua boca. Esse fenômeno, que ficou conhecido como o milagre da hóstia de Juazeiro, passou a se repetir várias vezes ao longo de aproximadamente 2 anos e rapidamente foi considerado um milagre por muitos na comunidade de Juazeiro do Norte. Mas a princípio, o que parecia ser uma boa notícia tanto para o padre quanto para a comunidade de Juazeiro do Norte, acabou se tornando uma decepção. O fato é que, diante da repercussão, Padre Cícero solicitou à diocese que formasse uma comissão para investigar o suposto milagre.
A comissão, presidida pelo padre Clicério da Costa e tendo como secretário o padre Francisco Ferreira Antero, incluía também os médicos Marcos Rodrigues Madeira e Ildefonso Corrêa Lima, além do farmacêutico Joaquim Secundo Chaves. Em 13 de outubro de 1891, após minuciosas investigações, a comissão concluiu que não havia explicação natural para o fenômeno, declarando um milagre. No entanto, o bispo Dom Joaquim José Vieira, insatisfeito com esse parecer, designou uma nova comissão, dessa vez liderada pelo padre Alexandrino de Alencar e com o padre Manuel Cândido como secretário. Essa segunda comissão chegou à conclusão oposta, afirmando que o fenômeno não passava de um embuste, uma tapeação. Apoiado por esse novo relatório, Dom Joaquim suspendeu as ordens sacerdotais do padre Cícero e determinou que Maria de Araújo fosse enclausurada. Para entender o que aconteceu a Maria de Araújo, que veio a falecer em 1914, vamos entender um pouquinho o que é a clausura monástica, também chamada de clausura conventual, e assim como outras acepções da palavra clausura, aponta para o conceito de retirado ou fechado. A mesma etimologia tem a palavra claustro. Por isso, quando se fala em claustrofobia, é o medo de ficar fechado ou de lugares fechados. Essa expressão, por outro lado, indica a forma de vida que levam os monges e monjas de clausura, em referência ao voto religioso que lhes deu a obrigação de não mais saírem do mosteiro ou convento. A palavra clausura também se refere ao recinto dentro dessas instituições, nas quais os religiosos consagrados se exilam do mundo exterior, ou seja, é uma parte do mosteiro ou convento em que não se permite acesso às pessoas de sexo oposto ao dos monges e monjas titulares, assim como demais pessoas não consagradas. Em 1898, Padre Cícero viajou a Roma para se encontrar com o Papa Leão XIII e com membros da Congregação do Santo Ofício, buscando reverter a sua suspensão. A princípio, Padre Cícero conseguiu sua absolvição, mas ela não duraria muito. Isso porque, ao retornar ao Brasil, a decisão do Vaticano foi revista e há relatos de que Padre Cícero teria sido excomungado. Estudos realizados posteriormente pelo bispo Dom Fernando Pânico sugerem que a excomunhão nunca foi efetivamente aplicada. A busca pela reabilitação de Padre Cícero continuou ao longo dos anos. Em 2001, o então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, encomendou estudos e análises para considerar a possibilidade de reabilitação do sacerdote. Esses esforços culminaram em 31 de maio de 2006, quando Dom Fernando Panico liderou uma comitiva ao Vaticano, apresentando documentação técnica para a abertura do processo de reabilitação. Finalmente, em 13 de dezembro de 2015, representada pelo Papa Francisco, a Igreja Católica concedeu perdão oficial a Padre Cícero, reconhecendo sua importância espiritual e pastoral para a região de Juazeiro do Norte. Este ato marcou o fim de um longo processo de reconhecimento e reabilitação, consolidando a figura de Padre Cícero como um líder religioso venerado por muitos fiéis no Brasil. Padre Cícero, como já mencionei, foi também um homem político. A entrada de Padre Cícero Romão Batista na política começou em 1901, quando recebeu a visita do Conde von der Brühl, enviado pela Secretaria do Interior do Ceará. O conde estava numa missão para investigar terrenos que possuía no Crato, especificamente na localidade de Taboca, onde havia afloramentos de xisto betuminoso com potencial econômico significativo. Mas, somente em 1919, o então governador do Ceará, João Tomé de Saboia e Silva, tomou seu tempo para visitar esses afloramentos e onde ordenou a construção das galerias que depois foram denominadas Minas Santa Rosa. Mas o calor excessivo e a falta de ventilação adequada foram grandes empecilhos e os trabalhos de mineração tiveram de ser interrompidos por 2 anos. Em 1921, a Inspetoria Federal de Obras Contra Secas financiou uma perfuração nesse terreno e, em outubro de 1922, o químico, geólogo e mineralogista Silvio Frois Abreu relatou que o xisto betuminoso tinha potencial para a produção de óleos lubrificantes e combustíveis. Na geologia moderna,
Essa camada petrolífera é denominada membro fundão. Padre Cícero era afiliado ao extinto PRC, Partido Republicano Conservador, e se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte em 1911, quando o povoado foi elevado à categoria de cidade. Em 4 de outubro do mesmo ano, ele e outros 16 líderes políticos da região firmaram um acordo de cooperação mútua em Juazeiro, comprometendo-se a apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Ascioli. Esse encontro ficou conhecido como o Pacto dos Coronéis e é considerado um marco importante na história do coronelismo brasileiro. Essa é uma parte da vida de Padre Cícero que muita gente não gosta, uma vez que o coronelismo nunca foi aceito unanimemente. O coronelismo foi um fenômeno político-social que dominou a vida rural brasileira, especialmente entre o final do século XIX e meados do século XX. Esse sistema era caracterizado pelo controle exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terras, sobre a política local e regional. O termo coronel derivava da patente militar honorária, frequentemente concedida a esses líderes rurais, que exerciam um poder quase absoluto em suas áreas de influência. Havia, é claro, seus pontos positivos, mas também os negativos, o que depreciava a figura do homem público que se aliava aos coronéis aos olhos das pessoas menos favorecidas e à maioria dos trabalhadores. Em alguns casos, por exemplo, os coronéis investiam em melhorias nas infraestruturas locais, como estradas, escolas e hospitais. Esses investimentos, embora geralmente limitados e concentrados em áreas específicas, contribuíram para o desenvolvimento de regiões rurais que de outra forma poderiam ser negligenciadas pelo governo central. Esse sistema ainda trouxe uma certa estabilidade política para várias regiões, como também facilitou a mediação com o governo. Por outro lado, o coronelismo também tinha suas características nefastas: manipulação eleitoral, concentração de poder, exploração econômica e social, além da obstrução do progresso democrático, são algumas delas. E sim, infelizmente, é um sistema onde o cartão de visitas geralmente vinha carregado de pólvora. Ou a pessoa concordava de livre e espontânea vontade com os termos, ou era levada a concordar de um jeito ou de outro, se é que você me entende. Voltando ao Padre Cícero, em 1913, ele foi destituído do cargo de prefeito pelo governador Marcos Franco Rabelo, mas voltou ao poder em 1914, após a deposição de Rabelo durante a sedição de Juazeiro. Esse episódio, também conhecido como Revolta de Juazeiro, foi um conflito armado que ocorreu na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, entre 1913 e 1914. Esse evento envolveu disputas políticas locais e regionais, no qual a figura central era justamente o padre Cícero Romão Batista, já que algumas pessoas não gostavam da sua influência e liderança religiosa e política. Padre Cícero também foi eleito vice-governador do Ceará durante o governo do general Benjamin Liberato Barroso. Em 1926, foi eleito deputado federal, porém não chegou a assumir o cargo. Como nem tudo é tão linear quanto se pensa, ao final da década de 1920, a influência política de Padre Cícero começou a declinar, especialmente após a Revolução de 1930, que praticamente encerrou a sua carreira política. No entanto, seu prestígio como santo milagreiro cresceu significativamente, reforçando a sua posição como uma figura espiritual venerada na região. Apesar de algumas tentativas acadêmicas de associá-lo ao comunismo e, posteriormente, à teologia da libertação, Padre Cícero era um anticomunista convicto. Ele usava a doutrina católica para justificar sua posição contrária ao comunismo. Numa entrevista concedida em 1931, ele declarou: "O comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é o seu nome. E a sua disseminação de outra doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Eu conheço o comunismo e sei que é diabólico. É da continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos." E para finalizarmos, você sabia que Padre Cícero já deu conselhos a Virgulino Ferreira, o famoso Lampião? Bom,
Na verdade, há duas versões sobre esse encontro. Lampião é uma figura central na história do cangaço nordestino, a maioria de nós conhece. Sua devoção a Padre Cícero é um aspecto frequentemente destacado em estudos sobre sua vida. O encontro entre esses dois personagens ocorreu em 1926 em Juazeiro do Norte, durante um período de intensa agitação política no Brasil. Naquele ano, a Coluna Prestes, uma marcha militar liderada por Luiz Carlos Prestes, cruzava o interior do Brasil em oposição ao governo federal, desafiando as autoridades estabelecidas e promovendo reformas sociais. Para combatê-la, o governo federal organizou os batalhões patrióticos, que eram comandados por líderes regionais e, em muitos casos, incluíam cangaceiros, como Lampião. Existem diferentes narrativas sobre o encontro de Lampião com o Padre Cícero. Uma delas, do historiador Jaines Chandler, Padre Cícero teria convocado Lampião para integrar o Batalhão Patriótico de Juazeiro do Norte. Em troca de sua adesão, Lampião receberia anistia por seus crimes e a patente de Capitão do Exército. Já a versão de Lira Neto e Anildomar Williams, o convite para Lampião participar do Batalhão Patriótico foi feito por Floro Bartolomeu, um aliado político de Padre Cícero, sem o conhecimento direto do sacerdote. Quando Lampião chegou a Juazeiro, ele estava acompanhado por 49 cangaceiros. Segundo relatos, Padre Cícero aconselhou Lampião e seu bando a abandonar o cangaço e a vida de crimes. Lampião, porém, exigiu a patente que lhe fora prometida. Para resolver a situação, Pedro de Albuquerque Uchoa, o único funcionário público federal na região, escreveu numa folha de papel a nomeação de Lampião como capitão, além de conceder-lhe anistia pelos crimes cometidos. Após esse encontro, Lampião e seu bando deixaram Juazeiro do Norte sem ter enfrentado a Coluna Prestes. O encontro entre Lampião e Padre Cícero permanece um evento emblemático na história do Brasil, destacando a confluência de fé, política e cangaço. As diferentes versões do evento apontam para a complexidade das relações e das narrativas históricas, onde a verdade pode ser multifacetada e influenciada por diversas perspectivas. O episódio também destaca a habilidade de Padre Cícero em navegar nas águas turbulentas da política regional, utilizando a sua posição para tentar trazer estabilidade a uma região marcada por conflitos constantes. Então, gostou de conhecer mais sobre Padre Cícero? Você é devoto dele? Coloque pra gente aí nos comentários curiosidades que você tem, conhece e queira compartilhar com a gente. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Até um próximo vídeo.